Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira, 8 de junho. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, sistema digital analógico, você acompanha também pela NET Claro TV em todo o país. Você tem os canais 190 e 690 da NET, tem a Blue TV, tem o Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa, o portal sba1.com e também, se você está no Paraguai, acompanha pela Neo TV. E olha, temos visto o mercado da soja ficar muito focado nos fundamentos, nos seus próprios fundamentos de mercado. Isso tem muita relação com a oferta e demanda, uma demanda que é aquecida e preocupações, ainda que se tenha ali uma previsão climática até favorável nos Estados Unidos, há preocupação em relação à produção norte-americana. E temos documentos importantes a serem apresentados nesse mês de junho. Nesta sexta-feira já tem um relatório de oferta e demanda. No dia 30 de junho nós vamos saber o que foi realmente, o que foi de fato semeado nos Estados Unidos, ocupação de áreas, principalmente nas culturas do trigo, milho e soja. Mas para falar a respeito de como que vem a movimentação do mercado e como que isso tem refletido aqui no Brasil, eu converso com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, que participa do programa conosco. Cristiano, prazer tê-lo por aqui. Soja subindo aqui no Brasil também, com soja Chicago e talvez, ou principalmente o dólar, Cristiano, o que vai dando essa motivação para a elevação no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Realmente temos um movimento positivo se consolidando na soja nesses últimos dias. Em grande parte, esse movimento, sim, é explicado pela variação do dólar, depois das mínimas que tivemos aí ao final do mês de maio. Esse movimento do dólar já voltou a se solidificar para cima, até conforme nossas expectativas, e esse dólar mais alto dá espaço, sim, para esses ganhos em reais por saca aqui no Brasil. Mas é importante dizer também, Fabiano, que temos um Chicago extremamente favorável também, e até isso se refletiu nas negociações em dólar aqui no Brasil, mesmo antes dessas quedas, dessas altas, observadas no valor da moeda americana. A soja em dólar por saca vinha bem cotada aqui no Brasil e agora o movimento em reais também se consolida com essa nova movimentação cambial. De fato, temos uma demanda que ainda dá suporte, Fabiano? A China tem muitas compras pela frente a serem realizadas. Essas compras vêm se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, mas realmente os americanos já estão com estoques bastante curtos, e é essa a expectativa principal também para o relatório de sexta-feira do USDA, principalmente do lado da demanda e estoques de soja da safra velha lá em território norte-americano, e temos um lado da oferta ainda com grandes incertezas. De fato, como você comentou, nós temos ainda um risco até baixo no radar quando a gente olha para as previsões de longo prazo nos Estados Unidos, mas estamos iniciando o mercado climático, que sempre traz uma euforia para o mercado, e a própria chegada de uma massa de ar quente, um calor mais excessivo, nos próximos dias, ainda dentro do mês de junho, lá no cinturão agrícola, já coloca essa pressão positiva também, ajudando o lado da demanda, que sem dúvida dá força aos preços da soja hoje. Cristiano, e aí dentro desse cenário nós temos a comercialização do sojicultor brasileiro. Ele vinha segurando soja, nós tivemos alguns momentos bons com soja em Chicago, que ela passava no mais curto prazo de 17 dólares e 20, que é um piso interessante, mas chegava até 17,30 em alguns momentos, mas o produtor acabava não comercializando porque tinha um desequilíbrio, principalmente com a moeda americana aqui no Brasil. Esses preços que nós estamos vendo nesta semana, mas principalmente terça-feira para cá, é o suficiente já para dar uma destravada no mercado? Sim, de certa forma sim. A gente vê que o produtor vem com uma comercialização bem mais lenta do que nos últimos anos, mas agora a gente se depara também com uma situação de uma entrada da safrinha de milho, da segunda safra de milho, que é uma safrinha robusta, apesar das quebras de produção que a gente está vendo em alguns importantes estados brasileiros, e a questão de armazenagem também passa a ser um foco do mercado. Outro ponto importante é que também nós tivemos uma certa correção nos preços do milho nesses últimos dias, o que coloca uma dúvida na cabeça do produtor de qual é o melhor momento, qual é o melhor produto para entrar se negociando nesse momento, já que as despesas vão chegando ao longo do tempo. Então, tanto essa melhora nos preços da soja, quanto a necessidade de liberar espaço para a armazenagem do milho,
vai fazer sim com que o movimento de vendas se intensifique nesses próximos dias. E isso tudo somado a uma demanda que vem se mostrando mais consistente. Realmente a China ainda precisa comprar muita coisa para a cobertura do mês de julho, do mês de agosto, do mês de setembro, principalmente, meses que eles não vão poder contar ainda com a nova safra americana. Então o foco continuará direcionado aqui ao Brasil, e é isso que coloca também o nível de vendas em elevação nessas próximas semanas. Tá certo, Cristiano. Cristiano, e agora falando um pouco também a respeito do relatório que será apresentado nesta semana, nesta sexta-feira nós temos a apresentação de relatório de oferta e demanda. De um certo modo, a expectativa não é de um relatório que traga grandes alterações, pelo menos é o que nós temos aqui apurado no Agricultura BR. Quais são as suas expectativas desse relatório frente à soja e milho, principalmente, Cristiano? Fabiano, realmente o relatório de junho, ainda por se tratar do período final ainda do plantio nos Estados Unidos, ele não deve ter grandes alterações, nem mesmo em área cultivada, em relação à perspectiva do final de março, né? A gente tem ao final do mês de junho, aí sim, uma atualização mais robusta do cenário de plantio, da área plantada, onde ao invés da projeção de plantio, que é feita lá em março, agora a gente já vai ter dados mais consolidados no dia 30 de junho. Nesse relatório de sexta-feira, Fabiano, a atenção principal, na nossa visão, recai, primeiro, no milho sobre a safra aqui do Brasil, que já pode ter números um pouco mais conclusivos, mas que não deve ter ainda grandes mudanças, deve seguir em linha com o que a Conab projetou hoje, por exemplo, sem grandes alterações, até porque a colheita ainda está em fase inicial e a confirmação das produtividades ela se torna mais clara com o avanço dos trabalhos de campo, mas uma atenção especial realmente ao lado da demanda e quanto efetivamente sobrarão de estoques da safra velha lá nos Estados Unidos. A gente sabe que as exportações já realizadas, as vendas já realizadas até agora, superam a atual projeção do USDA, projeção essa publicada em maio, então realmente eles terão que elevar a demanda por soja lá nos Estados Unidos, demanda essa exportadora, e isso vai enxugar os estoques. Quando a gente também olha outras fontes norte-americanas, fontes oficiais, que não o USDA, mostram também que o nível de vendas e exportações ele está um pouco acima da atual projeção do USDA. Então, eu diria que para essa sexta-feira, a atenção principal vai recair sobre o lado da demanda, enquanto daqui em diante, com o avançar da safra, aí sim os números de área plantada, produtividade, que vão nos dar maiores certezas sobre a oferta, passarão a ter mais valor, principalmente julho, agosto, que são relatórios um pouco mais importantes, eu diria, do que esse relatório de junho, que ainda é muito precoce para ter uma visão mais clara do que vai acontecer na safra norte-americana. Tá certo, Cristiano. Vou aproveitar para conversar contigo a respeito do mercado de milho. E milho, como você acaba de falar, temos produtividade que deve ter quedas, né, a representar uma produção menor em alguns estados brasileiros. Temos o relatório, o levantamento da Conab, o nono levantamento, apresentando hoje, mais uma vez, números que não trazem grandes alterações em relação ao que já se esperava antes. Entretanto, né, é um volume maior, é um volume que representa um recorde frente ao que estava se produzindo anteriormente, principalmente a safra passada, mas mesmo assim estava com aquela movimentação de queda. Mesmo assim nós vimos a Bolsa agora, principalmente o mercado futuro, a B3, ela se comportando olhando bastante para o exterior, né, e não como faz tradicionalmente, né, que é um mercado olhando bastante para a questão interna, quando que se vai ter uma oferta maior. E com isso o milho sobe. Essa movimentação, Cristiano, quais são as suas observações sobre ela, principalmente em relação a preços, porque parece que é uma nova oportunidade aí para o agricultor vender a sua produção. Fabiano, ótima leitura. Realmente o que a gente vê primeiro em relação à Conab, né? A Conab, nos últimos 2 relatórios, reduziu levemente a produtividade média esperada no milho segundo a safra aqui no Brasil. O número de produção não caiu porque nós tivemos 2 aumentos consecutivos na área cultivada, né? Hoje mesmo o aumento chegou a quase 200 mil hectares em relação à projeção de maio. Então é esse aumento constante de área que vem sendo publicado pela Conab que evita que a produção estimada caia, né? Mas de fato a produtividade vem caindo levemente nesses últimos 2 relatórios.
como você falou, o mercado internacional está mais aquecido nesse momento, nessa semana, não só hoje, né, como nessa semana, refletindo muito aquela especulação em relação aos corredores de exportação da Ucrânia. Fato é que o mercado tenta estimar se realmente vai poder contar ou não com os grãos ucranianos no mercado agora em 2022 e início de 2023, e essa guerra de informação acaba trazendo grande volatilidade para o mercado, volatilidade essa que se soma também às expectativas da safra americana. Então hoje nós temos um mercado internacional mais aquecido que o nosso mercado interno. De fato teremos uma safrinha que caminha para um recorde, isso muito puxado por área plantada, que realmente cresceu muito nesse ano, mas as perdas que nós temos falado aqui, tanto no seu programa como para os nossos clientes, realmente existem essas perdas e elas estão muito pouco quantificadas. Mas vamos ter muito milho, sim, nesse ano. O que dá suporte aos preços é realmente esse cenário internacional e uma perspectiva de uma exportação muito agressiva nesse ano aqui no Brasil. Essa semana a gente já viu algumas empresas importantes voltando ao mercado, buscando milho para compra, para exportação. Algumas praças, como é o caso aqui de Goiás, por exemplo, nós tivemos alterações no preço para a safrinha já de R$ 3 a R$ 4 em relação ao preço negociado na última sexta-feira. Então vai ser essa situação de demanda, principalmente, que pode dar um suporte ao mercado, mesmo com uma grande produção se construindo no campo. Para dar um exemplo rápido disso, Fabiana, é só a gente lembrar de 2020, por exemplo. Nós tivemos uma produção muito boa em 2020 e mesmo assim os preços depois da colheita subiram significativamente. Em 2021 nós tivemos uma grande quebra de produção e os preços caíram após a colheita. Então a gente tem que sim ficar atento à oferta, à colheita, se vamos ter quebras grandes ou não, mas a demanda realmente é super importante porque no final da história é quanto vai sobrar de milho, é o estoque, né? Essa relação de diminuir a oferta da demanda que vai definir essa trajetória de preços. Tá certo, Cristiano, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, uma ótima tarde a você. Muito obrigado pelo convite, Fabiano, uma ótima tarde a todos. Tá certo? Conversei com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, sempre trazendo informações importantes para o produtor rural brasileiro. Olha, fala agora de soja, volto a falar de soja. Soja em Chicago vinha em alta, né? Você vê que tem acompanhado alta lá nos Estados Unidos. Hoje tinha mais um dia de elevação e essa alta continua forte, né? A alta acima de 1%, posição de julho a $17,47 mais 4 bushel, alta de 1,11%. Agosto, $16,70 o bushel, alta de 0,98%. Setembro, $15,94 mais 2 o bushel, alta de 1,16%. Novembro, $15,67 mais 4 o bushel, alta de 1,15%. Essa soja em Chicago mais alta, o dólar mais alto, vai refletindo em valores mais elevados para a soja no mercado interno brasileiro. Vamos dar uma olhada no dólar, então. O dólar, neste momento, o dólar vem a R$ 4,86 mais 5, vai trazendo uma correção de 0,19% agora em queda, mas é bem pouco frente àquilo que o dólar voltou a subir, né? Chegou nesta última terça-feira a ficar ali perto de 4,89 e agora vem a R$ 4,86 mais um pouquinho, mas com soja em Chicago subindo muito. É por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que participa do programa conosco, porque temos aí a movimentação do dólar, tem petróleo que continua nas alturas, Walter Pulga Júnior, e isso influencia diretamente a produção das commodities agrícolas em todo o mundo. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar logo pela manhã passou de R$ 4,90. Ontem, vamos lembrar, fechou na faixa de R$ 4,87. Hoje abriu em alta e esboçou um movimento de alta forte logo no início das negociações, às 9 horas da manhã, mas em seguida retomou trajetória de baixa. Chegou a recuar aí para a faixa de 4,84. Mas agora você mostrou muito bem, está perto de novo de 4,87, 4,86. De qualquer modo, o que preocupa hoje quem atua nesse mercado é a discussão sobre o que ocorrerá no Brasil
se haverá ou não essa redução de ICMS sobre combustíveis. Há quem defenda que seja uma medida positiva, na medida em que vá contribuir lá na frente com a redução da inflação, mas há quem também veja preocupações com os gastos do governo federal em ressarcir parte da perda dos estados. De qualquer modo, há muita discussão, o governo federal se propõe a pagar quase 27 bilhões para socorrer os estados que aderirem a uma redução do ICMS sobre combustíveis, mas, de outro lado, os governadores apontam perdas de mais de 115 bilhões de reais, portanto, esse dinheiro seria insuficiente. Diante dessas dúvidas, o mercado trabalha com o câmbio oscilando entre 4,87, 4,90, 4,84 e deve permanecer assim até o final do dia. Agora, o que ocorre no mercado de petróleo, você lembrou muito bem, Fabiano, é uma disparada nas cotações do petróleo. Nesta madrugada, logo no início da manhã, aqui no Brasil, por volta de 7 horas da manhã, petróleo já passava de 122 dólares o barril. Eu falo do petróleo tipo Brent, que é um petróleo de melhor qualidade. Neste momento, petróleo tipo Brent opera de novo acima de 122 dólares o barril, a 122,63, tem uma alta de 1,71%. E o petróleo WTI, que normalmente tem um valor mais baixo, está a 121 dólares e 20 centos o barril, uma alta de 1,5%. Ora, quem acompanha a agricultura BR sabe que petróleo, dia a dia, vai aumentando. E isso, lógico, encarece custo de energia em todos os países, né, do mundo. Não é diferente no Brasil. Portanto, inflação em alta é o que se espera para os próximos meses, aqui no Brasil e lá fora. Agora, uma notícia que foi destaque hoje nos principais jornais brasileiros é que a margem de lucro do sojicultor vai cair até 19% agora nesta safra 2022-2023. A estimativa é da CNA e do CPEA. Dados do projeto Campo Futuro da CNA, desenvolvido em parceria com o CPEA, da Universidade de São Paulo, mostra que os custos de fertilizantes para a produção de soja no polo mato-grossense, que eram de R$ 2.382,53 por tonelada, subiu mais de R$ 560 por tonelada. Resumindo, isso vai comer parte do lucro do sojicultor. O mesmo estudo foi feito para milho em Castro, no Paraná. E a perspectiva é que o produtor de milho que comprou fertilizante agora em abril vai ter uma queda de rentabilidade de quase 48%. De olho na informação, os custos sobem e a rentabilidade cai. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Polga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Vou trazer em destaque agora soja negociada nos portos, né? Nós já tínhamos ontem valores já nessa faixa aqui, tá? Aqui nós temos agora, nesse momento, Santos dando a verificação de R$ 200 a saca para entrega em junho, Paranaguá também R$ 200 a entrega em julho, de acordo com os dados da Grãos Corretora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto para falar do mercado brasileiro de milho. Falamos agora de clima, de previsão do tempo, é por isso que participa do programa agora a Julian Marques. Julian vai trazer aí destaques para o sul do país, frente fria, vai avançando aí pelo centro-oeste, por parte do sudeste também. Julian, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. E no sul, a chuva paralisou as atividades em campo e também o desenvolvimento de milho e trigo. É que essa chuvarada, Fabiano, tem ficado acima da média em áreas que vão desde o Paraná até Rio Grande do Sul. Embora seja normal chover assim com tanta intensidade nesta época do ano, é elevada a frequência de precipitação e a baixa temperatura, que são consequências diretas do Laninha, deixando o solo encharcado. Lembrando que é até por isso que o plantio de trigo ocorre de forma mais lenta no Rio Grande do Sul. Após a chuva desta semana, a temperatura declinará e o frio ganha força a partir do sábado até segunda-feira, com mínimas abaixo dos 6 graus em toda a região. Mas domingo deve ser o dia mais gelado e com geadas amplas.
Vamos dar uma olhada nas áreas em vermelho? Olha só, desde o estado gaúcho até metade sul do Paraná, há risco alto para geadas. Nas áreas em amarelo, o risco é médio, e em verde, risco baixo, como é o caso das lavouras de café no norte paranaense. No centro-oeste, a chuva já aumenta hoje em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas é amanhã que estão previstos temporais com granizo e altos volumes de chuva no oeste sul-mato-grossense e sudoeste de Mato Grosso. E o retorno desta chuvarada é mais volumosa e abrangente sobre Mato Grosso do Sul, beneficiando as áreas de milho segunda e terceira safra, que estão em baixa restrição devido à falta de chuva e também no controle de novos focos de incêndio no estado. Quanto ao frio, não há previsão de ser tão intenso como observado em maio, nem tampouco com geadas amplas. Inclusive, o risco para geadas é bem baixo para a região. No sudeste, entre hoje e sábado, a chuva ganha força, sobretudo no estado de São Paulo, com aumento da chuva no sul, oeste e leste do estado. Volumes em torno dos 20 milímetros é esperado por lá. No Nordeste, o acumulado de chuva destes primeiros 7 dias já atinge 20% da média do mês e a previsão ainda é de volumes extremamente elevados. No norte do país, chuvas retornam ao Acre e em Rondônia com volumes de até 20 milímetros. Fabiano, amanhã eu volto com mais destaques. É com você. Obrigado, Júlia. Uma ótima tarde a você. Bom, agora está na hora de falarmos de milho. Nós tivemos hoje os dados divulgados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, seu 9º levantamento, sem grandes novidades, né? Trouxe ali um encaminhamento para que o Brasil tenha uma produção de 270 milhões de toneladas de grãos na campanha 2021-2022 e deve ficar muito próximo a esse dado. Esse dado, os dados, né, que foram apresentados hoje mostram a consolidação da colheita da soja, praticamente encerrada em todo o Brasil. Ainda tem algumas áreas que estão colhendo soja, é fato, principalmente norte e parte de Matopiba. Rio Grande do Sul era onde estava mais atrasado, também falta praticamente concluído. Então, está consolidada a colheita de soja, mostra um cenário de muito arroxo para milho para arroz e também para feijão, e mostrou um ganho de produção de milho entre o relatório de maio até o relatório de junho de quase 700 mil toneladas de milho. Pois é, a colheita começou do milho no Brasil e os primeiros talhões, naturalmente, eles apresentam produtividade melhor. Quem plantou mais cedo tende a colher melhor, com produtividades maiores. Na medida em que a colheita avança, o produtor sabe disso muito melhor do que nós aqui no canal do Boi, à medida que avança, essa produtividade tende a ficar mais baixa, tende a cair. Mas a Conab encontrou esses 700 mil toneladas, muito provavelmente vai trazer as correções até o último relatório, né, até o último levantamento da Conab para a safra 21-22, mas com isso volta a colocar um estoque final de passagem de milho acima da casa de 10 milhões de toneladas. Particularmente, a gente sempre traz aquela frase de um antigo amigo nosso aqui, que o papel vai aceitar tudo, então acaba colocando ali um cenário no qual a disposição de milho ficaria maior no Brasil. Particularmente, não acreditamos nesse cenário, ele ainda vai ser corrigido. Se você olhar os números que são apontados pelas empresas privadas, e principalmente para quem está no campo, a tendência é que a média da produtividade vá baixando e a produção realmente fique menor. Então, não acreditamos em 115 milhões e 200 mil toneladas, mas algo muito mais próximo a 113, 114, que é o que as empresas privadas no Brasil têm apontado. Vamos trazer agora o destaque para o milho. Milho no mercado futuro vem subindo, né? Olha só como nós temos milho nesse momento, alta de 1,74% na posição de julho, a R$ 89,95 a saca de 60 quilos. Setembro, R$ 93,43 a saca de 60 quilos, alta de 1,10%. Novembro, R$ 94,42 a saca de 60 quilos, alta de 0,87%. Janeiro, R$ 97,06 a saca, alta de 0,37%.
E eu convido agora o meu amigo Adriano Faleiros, que participa do programa, trazendo um recado importante para o produtor rural. Boa tarde, Adriano. Falo de café agora no Agricultura BR, trago em destaque como é que vem as posições negociadas em Nova York. Hoje vinha com ligeira alta para o Arábica. Nós temos aqui as posições, posição de julho a $2, 33 centes mais 5 a libra peso, alta de 0,38%. Setembro, $2, 33 centes mais 25 a libra peso, alta de 0,38%. Dezembro, $2, 32 centes mais 70 a libra peso, alta de 0,43%. Em março, $2, 31 centes mais 50 libra-peso, alta de 0,50%. São os números que temos agora com café negociado em Nova York. E eu falo de café agora, cenário internacional, alguma recuperação ali em Nova York, nós temos visto nesta semana, e também números que foram apresentados pelo Adido Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano lá da Colômbia. Trouxe uma produção de 13 milhões de sacas, exportação também 13 milhões de sacas, importando bastante a Colômbia. Mas para falar a respeito desses assuntos e como que isso reflete no preço no Brasil, eu converso agora com Haroldo Bonfá. Haroldo, obrigado pela participação, uma ótima tarde a você. Como é que o mercado está se comportando no momento? Ainda há muita variação, há muitos cenários aí que vão mostrando uma certa instabilidade, mas parece que está trazendo alguma solidificação mesmo quando o dólar vem mais forte aqui no Brasil. Haroldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Não há dúvida, Fabiano, nós estamos aí numa, como é que fala, em inglês fala roller coaster, né? Numa montanha-russa de preços, né? Ele sobe muito, ele desce muito, isso traz enormes angústias aí para o produtor para saber que momento que ele deve entrar, né? Se ele deve comprar, se ele deve vender, fora essa turma toda que tem que redear esse café na bolsa. Realmente são momentos aí de grandes emoções para quem opera no mercado de café. E, Haroldo, neste cenário aí, né, nós temos as emoções, temos ali um cenário, né, por exemplo, números do Departamento de Agricultura americano, quando fala de café, por exemplo, são números que a gente olha e fala assim, é uma referência importante, mas a gente tem uma precisão muito inferior do que quando eles falam de soja, milho, trigo, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Entretanto, trouxe um número que, sendo fato ou não, seja mais ou menos ou não, nós temos ali um número que mostra um cenário de oferta e demanda muito ajustado em relação ao segundo maior exportador de arábica do mundo. E aí, dentro desses parâmetros que nós temos hoje no mercado, como é que fica aqui comercialização no Brasil e expectativas aqui para esse mercado interno? Você pontuou bem, o Departamento de Agricultura americano ele tem uma força muito grande porque ele está representando aí os importadores, né? E eles são muito mais críveis do que os nossos órgãos aqui que estão representando os produtores, onde eles poderiam falar que nós estaríamos aí reduzindo aí os nossos números de tal forma que pressionasse o mercado. O número de 13 milhões foi uma surpresa negativa para o mercado esperava aí números 14 até 15 milhões de potencial de mercado colombiano, não ocorreu, eles tiveram problemas sérios lá, climáticos também, e eles alegaram que são os altos custos dos fertilizantes que vão gerar aí esse número tão baixo de 13 milhões. Para o Brasil, eu vejo isso como uma boa oportunidade. O Brasil tem uma variedade muito grande de café arábica que ele pode suprir, inclusive e competindo com os cafés colombianos. Nós temos cafés lavados aqui de altíssima qualidade. A diferença de preço no mercado internacional do nosso lavado para o lavado colombiano é brutal. O colombiano é 30 centavos mais caro por libra-peso do que o nosso brasileiro, o nosso café lavado, que, repito, ele em bebida, num teste cego, ele passa fácil, né?
Ou seja, temos aí oportunidades de ocupar esse espaço de 1 milhão, 1,5 milhão de que a Colômbia não vai entregar, né, em termos de números da USDA, e com isso melhorar nossos preços e as nossas participações em mercados tão importantes. Tá certo, Haroldo Bonfá, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, sempre um prazer enorme conversar contigo. Uma boa tarde a você. Estamos sempre às ordens e tomem muito cuidado, essas variações aí de bolsa podem dar muitos sustos e grandes oportunidades. Um abraço a todos, uma ótima semana por vir. Um abraço. Grande abraço, Haroldo, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão acompanhando o Agricultura BR. Essa edição vai ficando por aqui, nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Você vai ficar agora com mais uma grande oferta aqui pelo canal do Boi, então continua ligado.